Olá, gente, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Frônesis. Eu me chamo Marcelo Ribeiro e nós estamos aqui mais uma vez, né, para comentar, discutir artigos relativos aí a pesquisas sobre criança, sobre infância, educação infantil. Então, lembrando que o nosso foco nessa série é destacar os aspectos aí do método, da escrita acadêmica, só que com um recorte aí voltado para pesquisas que colocam como foco, tem como foco aí a infância, a criança e a educação infantil. Neste vídeo de hoje, nós vamos trabalhar o artigo chamado Narrativas de Crianças sobre as Escolas da Infância, Cenários e Desafios da Pesquisa Autobiográfica. Esse artigo ele foi publicado pela revista Educação, volume 39, número 1, de 2014. E esse artigo ele tem como referência alguns autores: a Maria da Conceição Passagi, Ecleide Cunico Forla Neto, Luciane De Conte, Indoína Edith Montalverne, Marineide de Oliveira Gomes, Gilvete Lima Gabriel, Simone Maria da Rocha. Enfim, as referências elas vão estar devidamente descritas, logo aqui abaixo, aí onde tem toda a parte da descrição desse vídeo. Nós temos privilegiado as pesquisas de natureza qualitativa, mas sobretudo nós estamos ressaltando mais as pesquisas chamadas pesquisas narrativas, pesquisas autobiográficas, histórias de vida, pesquisas também etnográficas, Isso por uma questão do interesse mesmo da gente, Eu tenho um particular interesse sobre esse tipo de pesquisa, então aproveito para estar também comentando. É importante também a gente salientar que não existe assim o critério da escolha dos textos, é um critério meio que aleatório, Então eu assino uma série de revistas, sobretudo revistas de educação, de psicologia do Brasil, e aqueles artigos que vão chamando minha atenção ou que porventura chegam até mim e me chamam minha atenção, e eu venho aqui e faço esses comentários. E também o nosso propósito não é fazer uma crítica no sentido esse artigo é bom, esse artigo é ruim, está muito longe disso. É simplesmente destacar os aspectos que nos chamam a atenção, coisas que particularmente me chama a curiosidade, que eu gostaria de compartilhar e de pontuar com vocês. Então, nesse artigo em particular, Narrativa de Crianças sobre as escolas da infância, cenários e desafios da pesquisa autobiográfica, um artigo excelente, os autores são autores de peso nacional e internacional, então realmente é um artigo muito bom. E traz assim um recurso, acho que uma coisa curiosa, e que é um recurso interessantíssimo para se trabalhar com crianças, é porque eles utilizam o dispositivo de rodas de conversa. Eu vou explicar mais detalhadamente, mas só para adiantar, eles utilizam o dispositivo de roda de conversa com as crianças, mas também eles lançam mão da criação de um personagem que é um alienígena, e que a partir desse alienígena, desse personagem, os pesquisadores eles vão interagindo com as crianças, e criando então um clima que a gente chama lúdico, no processo da entrevista, da roda de conversa, da própria conversação e diálogo. Eu acho que isso é uma coisa assim muito interessante. A gente já trouxe aqui alguns artigos que lançam mão desses dispositivos, e tem absolutamente tudo a ver com a pesquisa com criança, porque o pesquisador contextualiza a situação da pesquisa, seja entrevista, roda de conversa, etc., via a dimensão lúdica, via a dimensão da brincadeira, integrando isso. Então, a criação de um personagem, de um boneco, que vai conversar ali com as crianças naquele momento. Então, isso é muito, muito interessante, é eticamente interessante, tem um resultado bem legal, porque as crianças se sentem à vontade, a conversa flui, e de maneira muito respeitosa, considerando aí essa pegada lúdica, Então, esse artigo, como
a maioria dos artigos hoje que trabalham com pesquisa com criança, sobre a infância, né, tem um entendimento, né, da criança como um sujeito de direito, né, a centralidade, né, tentar compreender, né, o mundo, né, a partir da criança e não a visão do adulto sobre a criança. E essa é uma tradição, né, quer dizer, é um entendimento, né, que já tem um certo vigor, e aí isso vem mais ou menos desde a década de 90, mais ou menos, que as pesquisas, elas, pelo menos na natureza qualitativa, do tipo pesquisa autobiográfica, narrativa, etnográfica, sobretudo, né, tem se fundamentado. E um outro ponto também é o reconhecimento, né, da capacidade reflexiva da criança, da capacidade narrativa da criança, da capacidade da criança pensar sobre a vida, pensar sobre o mundo. E aí, de um modo assim bem resumido, o artigo ele busca isso, né? Ele busca conhecer essas histórias, essas narrativas, essas compreensões da criança, né? Sobre a vivência escolar, sobre o que seria a escola para as crianças, né? E tem muitas implicações, né? Considerar esses aspectos mais basilares, tem muitas implicações, como por exemplo, dessa relação adulto-criança, né? Do adulto pesquisador, ele se abrir para esse inesperado, para a capacidade da criança desestabilizar, né? De trazer o inusitado, né? De vivenciar essa espontaneidade. Então, desenvolver esse tipo de pesquisa é também o pesquisador se abrir para essas experiências que muitas vezes só são possibilitadas numa relação verdadeira, digamos assim, né? Numa relação dialogal, né? Ou dialógica com as crianças. Então, os autores, eles partem, né, de um entendimento que eles chamam de reflexividade autobiográfica, né? Que seria essa capacidade, né, de tomada de consciência, né, de produzir saberes, conhecimentos e mesmo transformações no momento da vivência da narrativa. Então, o contato com as crianças não pode ser entendido simplesmente do ponto de vista do método, né, da roda de conversa ali, não pode ser entendido simplesmente como uma ideia de coletar informações, de colheita de informações, mas a ideia de uma experiência aonde se vivencia também que eles chamam de uma reflexividade autobiográfica, ou seja, as crianças ao produzirem reconhecimentos e entendimentos à medida em que elas também estão falando de suas histórias, elas também estão trazendo suas histórias e também como isso vai afetando aí os pesquisadores, né? Eu vou ler um trechozinho mais específico, né, sobre o que eles chamam de recolha das fontes, que é o aspecto mesmo do contato com as crianças do campo, né? Então eles vão dizer assim, que o método de recolha das fontes foi o mesmo para as 5 equipes, eles trabalharam com 5 grupos. Optamos por rodas de conversa com no máximo 5 crianças e no mínimo 3 assim distribuídas, né? Grupo 1, crianças de 4 a 5, grupo 2, crianças de 5 a 6, grupo 3, crianças de 7 a 8, grupo 4, crianças de 9 a 10, e que participaram do total 75 crianças, né? E que as conversas foram gravadas em áudio e vídeo e que posteriormente transcritas. Então é interessante aqui chamar a atenção assim, que ao mesmo tempo que os pesquisadores tiveram a sensibilidade, né, de agrupar as crianças pela idade, porque isso facilita a linguagem, a desinibição, a interação delas, mas também a quantidade, né, de crianças, de 5 crianças, no mínimo 3. Então isso quebra um pouco aquela ideia de que o grupo focal tem que ter 15, 12. Então, trabalhar com criança é importante na pesquisa, né? É importante que a gente contextualize isso e saia um pouquinho das caixinhas, né? De como é que tradicionalmente se tem trabalhado e a gente experimente outras coisas, que a gente contextualize, né, a partir da realidade das crianças. Imagine você trabalhar numa roda de conversa com 15 crianças, fica um pouco difícil o manejo, né? Então, a roda de conversa, dizem os autores, né, continuando, se organiza em função da presença de um pequeno alienígena que vem visitar a escola, né? Então, a ideia do alienígena, né, seria provocar o distanciamento necessário e a imaginação e a reflexão crítica,
né, consideradas necessárias em um movimento de negociação cultural, de modo a dar possibilidade da criança, com eventuais conflitos, desenvolver meios de sedução e persuasão, ao se situar diante do alienígena para envolvê-lo naquilo que dizia, né? Então o personagem, ele é um mediador e facilita aí todo o processo, né, de conversação aí com as crianças. E aí uma das primeiras perguntas, né, é como é que você ajudaria o Allen a fazer amigos na escola? Então as perguntas, elas vão muito nesse sentido, né? Então você tem um personagem, cria-se o personagem, imagina-se o personagem, e aí vem a pergunta: como é que você acha que você poderia ajudar o Allen, né, que acabou de chegar numa escola, a fazer novos amigos? E aí os autores, eles vão elaborar, né, digamos assim, os resultados, né, a partir dos grupos, né? Então, por exemplo, o ingresso na escola para o grupo 1, né, aparece muito como a escola sendo o lugar de brincar, né? Então, a partir desse diálogo, dessa conversação com as crianças, né, então, ficou muito marcada a ideia da escola como um lugar de brincar, né? Já no grupo 2, que são crianças um pouquinho mais velhas, que é o início da transição, a escola aparece como para tudo. Quer dizer, a escola, que se antes era um lugar de brincar, agora ela é para tudo, né? Então são curiosidades, né? São coisas interessantes são coisas interessantes, né, que vão aparecendo a partir da vivência da escola, do mundo da escola para essas crianças, segundo essas crianças. No terceiro grupo, que são crianças entre 6 a 8 anos de idade, né? A escola é para estudar e brincar um pouco, né? E aí a gente vai percebendo que, a depender da faixa etária, à medida em que as crianças vão ficando mais velhas e vão adentrando, né, no processo de escolarização, o espaço de brincar e de brincadeira, também na visão delas, esse espaço vai diminuindo. E no grupo 4, que são crianças de 9 a 10 anos, né, a escola é para aprender, senão... Então, além praticamente do desaparecimento da representação da escola como brincadeira, a escola é vista apenas para aprender, e vem aí com uma certa possibilidade de alguma espécie de um castigo, de uma retaliação, né? Se não... E aí, nas considerações, os autores trazem como um subtítulo, é muito interessante, né? Porque elas trazem assim considerações em aberto: para ficar na escola ele vai precisar cortar as asas, que inclusive é uma das falas das crianças se referindo ao alienígena, né? Que ele vai ter que cortar as asas, quer dizer, a ideia de abrir mão, né, da brincadeira, do aspecto lúdico, né? De algum tipo de cerceamento, né, de repressão. Então isso vai ficando mais forte, né, à medida que as crianças vão ficando mais velhas, porque essa é a vivência delas, né, pelo menos em relação a esse grupo. E aí, uma coisa interessantíssima, né, voltando para falar sobre a questão da reflexividade autobiográfica, e aí eu vou ler aqui para vocês e encerro esse vídeo, né? A reflexividade autobiográfica que a criança realiza no ato de narrar, seja na brincadeira, seja no cotidiano escolar, vai ampliando seu repertório de visões de mundo, às vezes conflitantes, e por essa mesma razão vão se situando na coletividade e vão dando sentido ao que começam a entender por cooperação entre elas como forma de viver juntas. Vão voar na escola, tem um sentido: não atrapalhar nem as crianças que estão quietinhas estudando, sentadas em suas mesinhas, na sala da escola, nem o que as crianças estão pensando. E por aí vai, né? Porque ela vai dando os exemplos. Então, voltando, né, a esse entendimento de reflexividade autobiográfica, que é algo que os autores chamam muito a atenção nesse artigo, né, fruto da pesquisa, é justamente essa ideia de que o processo de narrar, o processo de contar as suas histórias é um processo também de protagonizar, né, na própria vida, e que isso se dá, né, também com as crianças, né? Quer dizer, essas tomadas de consciência, né, uma ampliação desses entendimentos, né? O Gadamer
numa visão gadameriana chamaríamos essa fusão de horizontes. Então há um alargamento, há um entendimento, né? Então há pesquisas, inclusive, e nós vamos trazer para cá também, que fazem essa articulação, né, entre pesquisa narrativa, autobiográfica e pesquisa formação. Então, formação no sentido disso, né, do que esses autores chamam de reflexividade autobiográfica, né, no sentido de uma transformação. Então, esses hibridismos, como eu também já coloquei aqui em uns vídeos, né, esses hibridismos do ponto de vista do método, dos aspectos teóricos, são muito interessantes e ganham aí uma particularidade ainda mais interessante quando a gente trabalha com crianças.